Nesse vídeo, a gente vai fazer muitos pedidos. Vai ter um pedido para Panini, para trazer um ônibus que ela está devendo há um tempão. E eu acho que, na verdade, tem boa chance de chegar no Brasil. Vai ter um pedido para Mitos também, de um quadrinho da Alan Moore. Então, continua aqui comigo. Na verdade, a gente vai começar falando sobre Invencível Encontra o Homem-Aranha. E eu sei que você vai dizer, ô Vini, pô, mas você já falou sobre esse quadrinho no canal mais de uma vez. Pois então, tem diferenças, veja só, entre a publicação da Panini Brasil para a publicação lá de fora, e a gente vai comentar isso aqui. Primeiro de tudo, originalmente, esse crossover saiu em 2006 lá fora. O Kirkman, ele estava trabalhando na Marvel, então, né, imagino que, como ele já estava lançando Invencível, ele pensou, vou mexer os pauzinhos e fazer o meu herói autoral, né, encontrar com o maior super-herói aqui da minha empresa. E é impressionante de ver como ele sempre foi muito bem relacionado, né? Então, acabou saindo o encontro, né, entre os dois personagens. Cara, é um encontro bem legal. Eu acho uma... Não é, meu Deus, espetacular, a melhor publicação do mundo, mas tem umas piadinhas divertidas. Tem a hora que o Mark encontra o Capitão América, né? Quando ele encontra os Vingadores, é muito legal. E a justificativa para eles se encontrarem tem relação com aquele... Vocês lembram que tem uma parte que o Invencível enfrenta um vilão que envolve viagem, né, entre dimensões. Então, ele acaba indo parar no universo Marvel. Repara só, do nada, abre um portal, né, e aí o Invencível cai ali numa luta do Homem-Aranha com o Dr. Octopus. No ano passado, nos Estados Unidos, o Kirkman surpreendeu todo mundo e reimprimiu o encontro do Homem-Aranha, né, com o Mark. Só que teve não uma polêmica, teve uma discussão entre os leitores, porque eles resolveram atualizar uma piada, tá? Vocês estão vendo aí na tela. Originalmente, tá, lá na edição de 2006, tinha uma piada envolvendo Blockbuster, que é aquela locadora, né, famosa na época. E aí, aqui nessa nova publicação da Image, eles mudaram para Amazon Prime Video. Então, fazer uma propagandinha dentro do gibi. Teve um povo lá fora que ficou revoltado. O pessoal não tinha muito que... realmente não tinha muito o que fazer, né? O pessoal estava com bastante tempo livre. O importante é que agora que a Panini publicou no Brasil, eu achei curioso. Ao invés de fazer, né, ao invés de trazer a piada antiga ou fazer uma propaganda para a Amazon, a Panini mudou. Agora é tipo, a Mary Jane comenta com o Peter que eles vão ver um filme na internet. Ponto, acabou. Tem uma outra diferença, que até é mais significativa na edição da Panini, porque eles escolheram publicar a versão original do encontro. Por que eu digo a versão original? Porque essa versão de 2025, ela foi recolorida. Aí eu tenho um problema, que eu não posso cair em contradição. Porque assim, eu sempre comento que eu prefiro as cores originais, sabe? Sempre, sempre. Eu acho legal, né, valorizar a cor que o quadrinho foi pensado. Mas assim, então eu acho, como eu falei, é legal a Panini publicar, né? Vamos publicar exatamente como saiu ali em 2006. Mas, meu Deus, sabe? Quando tu compara com as cores da edição mais recente, né? Que tem cores do Dave McKay, nossa, são quilômetros de diferença do trabalho do Bill Crabtree, que é bem mediano. Invencível Encontra o Homem-Aranha tem 24 páginas e a tradução é do Bernardo Santana. Vamos falar agora de um quadrinho que a Marvel esqueceu. Tá? É um pequeno clássico da editora que, por algum motivo, sei lá, ninguém se importa como deveria, que é o Capitão América Sentinela da Liberdade. Humildemente, gente. É isso que eu falo desse programa. Esse programa ele te dá o direcionamento, porque muita gente olharia isso aqui e diria, mais um gibi qualquer do Capitão América. Não, isso aqui, inclusive no Brasil, que foi publicado pela Abril, numa edição especial, quem leu na época, sabe, gosta muito. Estamos falando de uma minissérie dos anos 90, que ela sai para celebrar os 50 anos do Capitão América e meio que contar uma nova origem. Aí você vai dizer, ô Vini, pô, nova origem, né? Pra quê? Na verdade, a graça desse quadrinho é que ele expande a origem padrão do Capitão América. Então, sei lá, a gente vai ver o Steve Rogers sendo, né, indo se alistar no exército, e a gente vai ver que no programa do Super Soldado, cara, ele não era o único. Né? Eu acho legal isso, sabe? Porque não faz sentido o governo americano chamar mais gente para ser um possível herói do país na guerra. Tem uma parte que a gente vê o Steve Rogers sendo treinado antes do soro do Super Soldado. Porque, galera, vamos lá, né? O cara, aplicaram lá um super soro nele,
e ele virou um excelente, um exímio artista marcial, o cara tem todas as condições físicas. Não, né, o quadrinho ele procura explicar que antes, né, de justamente, né, tomar lá o anabolizante para cavalo, o Steve Rogers ele já tinha um certo treinamento. Mas assim, principalmente, o destaque aqui são os desenhos do Kevin Maguire. O cara lá da liguinha. Gente, é lindo, é lindo. Eu não terminei de ler, tá? É importante dizer isso. Eu tô mais ou menos na página 60. E a arte é incrível. Ele é um cara que as expressões faciais são sempre muito impactantes. É de longe o cara que faz as melhores expressões faciais dos quadrinhos. A parte triste é que, infelizmente, a Marvel não deu tempo para ele desenhar tudo. Então, as últimas 2 edições acaba trocando o desenhista. Aí tem outros 2 caras, que é o Kevin West e o Steve Carr. Então, cara, pelo que eu tô vendo aqui nas páginas, dá uma baixada de qualidade. Ah, o roteiro. O roteiro é do Fábio Nicieza, que boa parte da carreira dele foi um cara mediano. Mas assim, aqui ele tá numa nota acima, assim, ele tá melhor. É um quadrinho que, galera, ó, dá pra ver ele é bem parrudo, ó. Ele tem 304 páginas, só que, olha só, até a página, deixa eu ver certinho, até a página 204, é essa história que eu comentei, essa origem do Capitão América, né, uma minissérie dos anos 90. Na sequência, vai ter tiras do Capitão América produzidas nos anos 2000 pela Marvel, mas como se ele fosse dos anos 40. Em resumo, baita encadernado para quem é fã do Steve Rogers, são 304 páginas, como eu falei, e a tradução é do meu querido amigo Mário Luiz Barroso. Tá, se prepara. Agora, galera, vamos falar sobre provavelmente o quadrinho melhor desenhado de 2026, sério. Vocês vão ficar apavorados. A capa já é muito legal, mas a parte interna é mais absurda ainda. Então, é um lançamento da N-Versus, que foi muito comentado quando saiu lá fora, e é da Deb J.J. Lee. A gente está falando aqui de uma autobiografia, e a Débora, que é a personagem principal, é uma filha de imigrantes coreanos nos Estados Unidos, passando pela adolescência. E aí tem aquelas clássicas crises no colégio, questão com as amigas, briga com a mãe, né? A mãe dela, ela faz aquele estereótipo da mãe asiática que cobra muito dos filhos. E aí chega numa fase que isso acaba acontecendo com muitas coreanas. Elas fazem uma blefaroplastia, que é uma cirurgia para corrigir, entre muitas aspas, né, os olhos e deixar os olhos mais abertos ou mais ocidentais. E aí tem toda aquela carga de preconceito racial, de ideal de beleza em torno disso. Vocês deram uma olhada no desenho. Gente, cara, é surreal. Então, como eu falei, é um quadrinho que já chega no Brasil com elogios lá de fora, né, tanto pela temática quanto pelo desenho. Sai pela N-Versus, são 350 páginas, então uma gráfica novel de fôlego, com tradução do meu redator Érico Assis. Vocês sabem que faz um tempão que eu não gravo nesse apartamento. Gente, esse lugar, no inverno, tá? Ele é muito frio para gravar. E esse, inclusive, né, esse é o primeiro período frio que eu tô com a minha manga longa da Insider. Eu já falei no outro vídeo, né? Eu tava ansioso para ficar frio para poder usar ela. A minha surpresa foi quando eu coloquei ela e descobri que ela era térmica. Gente, fica bonito para gravar vídeo e eu gosto também de usar preto na câmera, sabe? Eu me sinto bem, é uma manga longa. E olha só, dica. Hoje, no site da Insider, só hoje, tem um desconto adicional de 5% no Pix. Basicamente, vocês podem usar o meu cupom, que ele acumula com os descontos e mais os 5% só hoje. Além de que esse mês, a Insider está com frete grátis acima de R$ 399. Lembra? Tá, link aqui na descrição. Esse tipo de promo, tá? A gente está falando de uma sequência de promos. Frete grátis acima de tal valor, 5%. Não tem sempre na Insider esse desconto. Então entra embaixo, aproveita e depois tu me agradece, né? Porque tu vai ficar quentinho e estiloso ao mesmo tempo. Você sabe que às vezes eu me sinto meio preso. Parece que num limbo onde eu só consigo falar de Absolute Batman. É impressionante, porque não tem como, gente. É o principal gibi em publicação hoje nos Estados Unidos. Vamos lá. Essa edição número 21, como vocês já deram uma olhada na capa, né? A gente vai ter a estreia do Duas Caras, que tem esse visual bem assim, parecido com mangá, uma coisa meio Bleach, mas também um pouquinho de Final Fantasy. Mas assim, ele nem é o foco da edição. Né? Na verdade, as capas elas estão, né, agora a próxima é do Pinguim, então a gente está vendo as transformações dos vilões. Tá? Isso não é spoiler, né? Vocês sabem que boa parte dos vilões aqui no Absolute Batman, eles são amigos do Bruce. Mas o principal foco dessa edição
é uma confusão ali envolvendo os Robins, né? Na verdade, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vocês querem saber algumas curiosidades sobre essa edição? Primeiro, vocês sabem que a edição número 20 teve um número absurdo de capas variantes lá fora. Gente, foram 133 capas variantes. Claro, né, muitas delas não são oficiais da DC. Na verdade, a maioria delas não é. Né? São comic shops lá de fora que fazem pedidos para artistas criarem capas próprias. Tipo o que a Comics and Signatures tem com Radiant Black. Né? Eles têm essa capa aí que ela é exclusiva, que é uma homenagem ao Invencível. A número 21, que é a edição dessa semana, né? Na verdade da semana passada, teve mais de 80. Diminuiu, né? Ainda é um número enorme, mas pelo menos deu uma diminuída. Mas, gente, segue uma loucura, tá? A febre do Absolute Batman é um negócio impressionante. Vocês sabem que a edição número 20, ou seja, a edição anterior, vendeu 500 mil de cópias. E tu vai dizer, Vini, pô, então, né, como a edição é a número 20, esse número deve estar caindo, né? Então a edição número 1 deve ter vendido muito mais. Não, não. Como eu falei antes, é um fenômeno surreal. Galera, nos últimos 20 anos, quando um gibi vende mais de 100 mil, a editora está abrindo champanhe comemorando. Imagina uma edição, isso quando é uma número 1, normalmente vende 100 mil. Cara, uma edição 20 vender 1.000 milhão é tipo... Chegou o momento de trazer um teste de conhecimento. Você aí, que provavelmente é fã de Alan Moore, fã de Watchmen, você conhece Albion? Dá uma olhada na capa, tá? Pô, parece até um gibi do Homem de Ferro, né? Tá, eu acho que eu peguei um pouco pesado. Não, é pouco provável que você conheça esse quadrinho, porque até o Alan Moore, na verdade, aqui, ele só escreveu o argumento. O roteiro é da filha dele, que é a Leah Moore, e do marido dela, que é o genro do nosso barbudo, o John Rappion. E o Dave Gibbons, ele que é o desenhista de Watchmen, ele faz as capas e os desenhos são do Chaney Oakley e do George Freeman. Tá, mas Vini, o que é Albion? Então, é como se fosse uma espécie de liga extraordinária com personagens dos quadrinhos britânicos criados nos anos 60. Sabe, é uma galera que o Alan Moore conhece. São personagens britânicos. Aí vai ter, por exemplo, a Penny Dolman, que é a filha de um inventor de robôs. Tem o Face Ache, que é um cara que mexe o rosto e consegue ficar com a cara que ele quiser. Tipo um cara de barro. Tem o Garra de Aço, o Homem Borracha, na verdade o Homem de Borracha, tem o Aranha. Estamos falando de um gibi que chegou a ser publicado pela DC/Wildstorm. Você lembra aquela época ali no começo dos anos 2000 que o Alan Moore estava de boa? Quer dizer, de boa é uma palavra muito forte, mas ele estava tolerando a DC por conta de estar trabalhando na Wildstorm com o selo ABC. E aí saiu Albion. Gente, eu realmente não fazia ideia que esse gibi existia. Agora está sendo reimpresso pela 2000 AD. Deve ser algo bem específico para o fã britânico. Como eu falei, só o argumento é do Alan Moore. Faz sentido sair no Brasil? Eu compraria. Cara, o argumento do Alan Moore, a capa do Dave Gibbons, e aí tem uma galera da parte interna que, né, sei lá, a filha do Alan Moore, o genro... é tipo sabor Alan Moore. Mas enfim, a pior parte é que eu de fato compraria esse quadrinho e tem cara de Mitos. A Mitos tem publicado muito gibi do Alan Moore. Ok, esse é o momento de um alô Panini. Gente, deixa eu até... Eu separei aqui no canto esse quadrinho. Não o quadrinho inteiro, né? Mas eu tenho algumas edições desse ônibus que a gente vai comentar agora. Vamos lá. Essa semana tá saindo na França o ônibus do Homem-Aranha do J.M. DeMatteis com Sal Buscema. Esse gibi, tá? Ele quase virou lenda. Por muito tempo, ele só tinha saído pela DC nas mensais, ali nos anos 90, e no Brasil só tinha saído só saiu até agora pela editora Abril. Pois então, definitivamente, a gente precisa que a Panini Brasil imite a Panini França e lance no Brasil o ônibus do Homem-Aranha do J.M. DeMatteis com Sal Buscema. Esse lançamento, tá? Ele quase virou uma lenda. Para você ter uma ideia, o próprio J.M. DeMatteis fez campanha lá fora, porque ele é inacreditável, sabe? Uma das fases mais queridas pelos fãs, né? Que só tinha saído, pelo menos, né, até então nos Estados Unidos, nas mensais. Tipo, nunca tinha sido reimpresso. Aí, pelo que eu me lembro, ele saiu primeiro na Espanha
E, sei lá, alguém na DC, alguém na Marvel se motivou e tá, vamos publicar por aqui. Agora, como eu falei, tá saindo na França e na Itália. Ou seja, cara, eu imagino que deve estar até na programação da Panini Brasil, só não foi anunciado ainda. Essa fase é muito lembrada pela Criança Dentro de Nós, que saiu aqui nesse compiladinho da Editora Abril, e pela história Meu Melhor Inimigo, né, que tem relação lá com Harry Osborn e é muito, muito linda. Agora é o teu momento. Vamos lá, comenta aí. Panini, eu quero o ônibus do Miranha. Rapidinhas. A lista começa com Batman, Guerra ao Crime, que é um relançamento da Panini, né? É uma graphic novel, tamanho grandão. Cara, essa história é muito legal, junta Alex Ross e Paul Dini. Aí tem o Arqueiro Verde, A Busca, do Brad Meltzer, que é muito bom, tá? É baita relançamento da editora. A Saga do Batman, volume 3 da nova temporada. Saga dos X-Men, volume 11. O Mundo Sob Destino, edição número 7, se eu não me engano termina na 8. Cara, é meio decepcionante, tá? Não cria muita expectativa. Wolverine Noir, que até eu nunca li, até tô curioso. Tem Novos Deuses, do Ran V, que eu tô bem curioso, sabe? Tem grandes desenhistas e tá sendo bem aclamado. Conan, volume 11. Quarteto Fantástico, O Destino do Quarteto. Cara, fase excelente, forte recomendação, né? Um encadernado fechado, muito bom. O Espetacular Homem-Aranha, edição número 8. E aí tem uma dobradinha Dennis Camp. Tem o Supremos, volume 2. Absolute Caçador de Marte, volume 3. Action Comics, volume 1. Olha, gente, o gibi que criou o gênero de super-heróis. Tem Batman Mensal, edição número 8. Invencível 14. Doutor Estranho de Asgard. E Vingadores Arena, volume 1 e volume 2. Pela QS Comics, aliás, temos live essa semana. Tem Estrada Sem Lei, estreia desses autores no Brasil, que é o Michel Prius com o Meso, que é um faroeste, né, uma dupla bem prolífica lá na Europa. Pelo Pipoca Nanquim, tem Tartarugas Ninja, coleção IDW volume 3, pelo Pipoca. Tem o polêmico City Hunter, volume 1. Pela Comic Zone, tem Smiley, volume 2, já tem vídeo no canal sobre esse mangá. Pela Quadrinhos na Companhia, tem Onde Andará, Dulce Veiga, que é uma adaptação do livro do Caio Fernando Abreu. Pela LPM, tem O Prazer, quadrinho espanhol, de Maria Hesse. Nas rapidinhas gringas, cara, começou uma minissérie do Homem-Aranha pelo Jonathan Hickman para surfar no hype do filme. Aí junta Homem-Aranha, Justiceiro e Hulk. Expectativas baixas. Aí tem Ônibus do Koshei, que é aquele spin-off do Hellboy, que logo logo sai pela Mitos, então vai ser um lançamento praticamente simultâneo. Aí na Espanha tem uma reedição do Cidades Obscuras, aquela série mítica que dizem que vai sair no Brasil, mas também nunca sai, do Benoit Peters com o François Chuiten. Cara, o formato é gigantesco, vão lançar tudo em 4 volumes e esse primeiro tem 328 páginas. Eita, olha só, pela Panini Itália tá saindo Change, O Homem Imutável, que é uma série excelente da Vertigo, que parou no Brasil, né? A gente não teve a continuação, acho que também era um problema de arquivos, mas agora a DC resolveu e está saindo pela Panini na Itália um ônibus. E aí outra dica agora para Panini Brasil. Pela Panini Espanha sai Superman Identidade Secreta, uma história, né, maravilhosa aí do Homem de Aço, em formato de bolso. Para terminar o vídeo, galera, a gente precisa, aqui embaixo, de muitos Panini Quero o ônibus do Homem-Aranha, tá? Então se tu puder comentar ajuda muito, ajuda no engajamento, clicar no like, cupom 2 quadrinhos na Insider, grupos de promoção, Prime Day. Esse é aquele vídeo que, quando termina, dá uma sensação assim de dever cumprido, tá? Valeu, gente!